Muito bem, boa noite. Estamos começando aqui mais uma aula, né, do curso de Avaliação de Políticas Públicas B. Hoje, a gente dando continuidade a esse módulo 2 do curso, que diz respeito a como avaliar políticas públicas, projetos sociais. E a gente vai discutir hoje uma nova técnica para fazer isso, chamada diferença em diferença. Tá? Nessa parte do curso, a gente vai discutir várias formas de fazer essa avaliação com dados observacionais, dado que a gente está assumindo que a gente não tem um processo aleatório de distribuição do nosso tratamento, né? Na aula passada, a gente discutiu dois métodos de pareamento, o matching e o propensity score, rodou inclusive isso no R, e hoje a gente vai discutir o método, né, a técnica de diferença em diferença. Então, o que é o diff em diff, o que é a diferença em diferença, né? O que a gente basicamente vai fazer na diferença em diferença é comparar as mudanças nos resultados de alguma coisa que nos interessa ao longo do tempo, numa população que foi inscrita no programa, que é o tratamento, e comparar com uma população que a gente também tem variação dela no tempo, que não está inscrita no programa. Então, por exemplo, imagina um programa de pavimentação de estradas, né? Um dos objetivos claros do programa é melhorar o acesso às cidades, para ver se isso melhora o nível de empregabilidade nas cidades, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso? Você tem cidades em que você teve o asfaltamento, cidades que você não teve o asfaltamento. Você tem o que aconteceu antes do asfaltamento, nessas duas cidades, e você tem o que aconteceu nessas cidades em termos de empregabilidade depois do asfaltamento. A ideia é comparar para ver qual é a dinâmica que está dada aqui, né? Então, simplesmente comparar o antes e o depois de um programa não vai nos permitir inferir causalidade. Por quê? Porque tem muitos outros fatores que podem influenciar o nível de emprego ao longo do tempo nessas duas cidades. Então, não adianta só pegar a mesma cidade antes de ter o asfalto, depois de ter o asfalto. Isso é um dos maiores erros em inferência causal. Por outro lado, comparar áreas que receberam o programa com aquelas que não receberam também não vai resolver o problema. Porque pode haver muitas outras variáveis não observadas que estão determinando o resultado, né, sobre empregabilidade, que é o que nos interessa. Tá? Então, vejam bem, se não tem como, se para inferir causalidade num exemplo como esse, não adianta eu pegar o mesmo caso antes e depois do asfaltamento, ou dois casos, um que foi asfaltado e outro que não, eu preciso encontrar uma modelagem que resolva esse problema, né? Então, o que a gente vai fazer é combinar esses dois métodos. Tá? A gente vai comparar a mudança que aconteceu antes e depois daquele tratamento ter sido implementado, tanto no grupo que se inscreveu no programa, como no grupo que não se inscreveu no programa. Então, o que a gente vai fazer é comparar a diferença entre os casos e a diferença dentro de cada caso. A comparação aí é que vai nos dar o caminho para poder inferir causalidade. Por quê? Ao fazer isso, ao comparar o antes e depois de quem está tratado e o antes e depois de quem não está tratado, eu resolvo dois problemas. O que a gente chama de fatores internos, né? Ou seja, a gente controla por tudo aquilo que é constante no grupo. Então, aquilo que é do grupo de tratamento, aquilo que é do grupo de controle, fica controlado quando eu faço o antes e depois. Eu resolvo esse problema. Porque eu estou pegando o mesmo indivíduo, só que ao longo do tempo. Então, o que é próprio do indivíduo acaba sendo constante. E a gente também resolve o problema externo, né? Por quê? Quando a gente usa como referência um outro grupo que foi afetado pelo tratamento, né? Que foi afetado por variáveis do meio, assim como do grupo de controle, mas não pelo tratamento, a gente está criando um contrafactual bem bacana. Então, o que eu vou defender para vocês aqui como método é
que na abordagem de diff in diff, de diferença em diferença, a gente vai combinar os dois cenários contrafactuais. Comparações antes e depois, com comparações entre os que escolherem se inscrever e os que decidirem não se inscrever. Isso, essa combinação, vai nos dar uma melhor estimativa do contrafactual, que é o que a gente precisa, no final das contas, para fazer as nossas estimativas, né? No caso das estradas, o método de diferença em diferença, ele vai poder comparar a mudança no nível de emprego antes e depois da implementação do programa, para aqueles indivíduos que moram nas cidades que receberam o programa de construção de estradas, e a gente vai comparar isso com a mudança que houve também no nível de emprego nas áreas onde não houve o programa de pavimentação de estrada. Então, essa combinação dupla que vai dar o efeito que nos interessa, tá? No diff in diff, qual é o cenário, qual é o contrafactual estimado, né? O cenário vai ser a mudança nos resultados para o grupo de comparação. Por que isso é importante, né? É que o grupo de tratamento e o grupo de controle, eles não precisam necessariamente ter as mesmas condições antes da intervenção. Por quê? Por que eu não preciso disso? Porque se houver uma diferença no tempo 1 em relação ao tempo 2, e essa diferença for a mesma, quer dizer que o tratamento não afetou em nada. Agora, se a diferença no grupo de tratamento entre o tempo 2 e o tempo 1, for maior do que a diferença entre o tempo 2 e o tempo 1 do grupo de controle, aí a gente pode dizer que o tratamento teve um efeito, né? Então, a melhor maneira de entender o método de diferença em diferença é vendo isso graficamente, né? Imagina que você tem o grupo de tratamento e o grupo de controle, né? E aí você tem o grupo de tratamento e de controle no ano 0 e o grupo de tratamento e controle no ano 1. Ok? O que a gente está observando? Ó, o A é o resultado que nos interessa analisar no ano 0 para o grupo de tratamento. Esse é o baseline do grupo de tratamento. E esse é o baseline do grupo de controle. Tá? Olha o que aconteceu quando passou um ano no grupo que foi tratado. O resultado de baseline, que era 0,60, foi para 0,74. Opa! Um gestor público ou um cientista social desatento diria, temos impacto, porque aumentou. Mas espera aí. E se não tivesse havido o tratamento? O que teria acontecido? A gente precisa de um controle. E o controle, olha que interessante, mostra para a gente que a diferença no ano 1 para o ano 0, para quem não recebeu o tratamento, ficou próxima de 0. 81 menos 78. Enquanto 74 menos 61 é um aumento bem expressivo. Então, é justamente a comparação dentro e depois entre os dois casos que vai nos dar o tamanho do impacto gerado. Aí vocês vão me perguntar, professor, como é que faz isso? É super simples, tá? O método de diferença em diferença é B menos A, B menos A, menos D menos C. D menos C. Ou seja, eu vou pegar a diferença do tratamento e vou subtrair da diferença do controle. Por isso que o método chama diferença em diferença. Nesse caso, 0,74 menos 0,60 menos 0,81 menos 0,78, o efeito, o impacto é de 0,11. Por que isso aqui é importante? Porque algumas pessoas vão dizer, não, o efeito é 0,6 para 0,74. São 14 pontos. Eu vou dizer, não. Por que não? Porque o nosso contrafactual,
diz que sem nenhum tratamento, naturalmente, o resultado que nos interessa saiu de 0,78 para 0,81. Ou seja, se nada acontecer, se não houver nenhum tratamento, naturalmente há um crescimento no resultado. Mas um crescimento pequeno. Quando a gente imprime um tratamento, a coisa muda. E muda de que jeito? Ela sai para um patamar muito alto. Então, o que a gente vai assumir? Que o impacto que a gente está avaliando, que a gente está estimando, é justamente a diferença daquilo que aconteceu no grupo tratado com aquele grupo que, na verdade, é só o nosso contrafactual. Tá? Então, é um método muito simples e muito tranquilo de ser implementado. Vamos lá. Então, vamos ver um outro exemplo. Né? A gente tem a mesma lógica, né? Só que agora desenhada numa tabela. Tratamento, depois menos antes. Controle, depois menos antes. A diferença em diferença, DD, vai ser justamente a diferença desse grupo para esse grupo. Aqui estão os números, né, que estão expressos naquele gráfico, o resultado 0,1. Beleza? Então, vamos sintetizar aquele exemplo numa lógica matemática. Né? Nós vamos calcular a diferença no resultado Y entre as situações antes e depois para o grupo de tratamento. Depois, a gente vai calcular a diferença no resultado Y entre as situações antes e depois do grupo de controle. Aí, a gente vai calcular a diferença entre a diferença no resultado do tratamento e a diferença no resultado do controle. A diferença das diferenças é a nossa estimativa de impacto. Dúvidas? Questões? Que tal? Alguma dúvida em relação à lógica dessa metodologia? Não? Então vamos lá. Como é que a diferença em diferença pode ser útil, então? Né? Quando a gente está fazendo análise comparativa, a preocupação, né, dessa análise no tempo é que pode ter muitas variáveis que vão produzir diferenças no resultado de interesse e que a gente não pode observar. Tem um monte de coisa que muda no tempo e que pode afetar o resultado e que a gente não sabe. Né? O método de diferença em diferença vai resolver esse problema na medida em que muitas das características das unidades ou dos indivíduos que a gente está estudando podem ser, em tese, né, mas é razoável, um pressuposto razoável, a gente vai assumir que essas características são constantes ao longo do tempo. Por exemplo, o ano que alguém nasceu é constante no tempo. O nível de desenvolvimento econômico de uma cidade tende a ser constante, é difícil de mudar. Né? O nível de inteligência de um indivíduo é constante. Os traços de personalidade dos indivíduos também são constantes. Né? O nível de motivação, de otimismo, de autodisciplina. O histórico familiar de saúde das pessoas, tem diabetes, tem pressão alta, também é constante. Então, a gente vai assumir com diferença em diferença que aquilo que é do indivíduo, mesmo variando no tempo, é dele, é constante. Né? Mesmo que a gente esteja, desculpa, não é variando no tempo, mas observando o mesmo indivíduo em dois momentos diferentes, o indivíduo as características são constantes. Né? Então, isso é muito útil, porque você vai estar comparando e isolando vários efeitos. Né? Quando o mesmo indivíduo, cidade ou país é observado antes e depois de um determinado programa, e a gente computa a diferença simples, né, no resultado do que nos interessa para esse indivíduo, o que a gente está fazendo matematicamente é cancelando o efeito de todas as características que são exclusivas desse indivíduo e que não mudam ao longo do tempo. Isso é muito importante, essa noção é muito fundamental. Né? O interessante nesse caso é que a gente está cancelando o efeito, controlando o efeito, mas não só daquilo
não só das características observadas que não variam com o tempo. A gente também está controlando pelo efeito das características que a gente não observa, mas que variam com o tempo. Tá? Então, a diferença em diferença, o cálculo das diferenças anula tudo aquilo que varia e que não varia com o tempo. É um método muito poderoso, né? Agora, tem que tomar cuidado. Embora o método de diferença em diferença vai nos permitir tratar das diferenças entre os grupos de tratamento e controle, mesmo sabendo, né, assumindo, que há características e variáveis que são constantes no tempo, a diferença em diferença não vai ajudar em nada a eliminar a diferença entre os grupos de tratamento e controle que mudam ao longo do tempo. Então, se o grupo de controle e o grupo de tratamento tem mudanças ao longo do tempo que são diferentes e a gente não observa, a gente vai ter um problema. Vamos pensar um exemplo. A gente falou das estradas. Se as áreas de tratamento, as cidades que foram tratadas, também se beneficiarem da construção de um novo porto, né, nós estamos falando aí de cidades litorâneas, se o benefício do porto vier junto com o benefício da estrada, eu não vou conseguir assumir constância no tempo do grupo de controle e tratamento a ponto de eles serem comparáveis. Então, a minha abordagem nesse caso vai estar errada. Tá? Ou seja, embora o método seja muito eficaz, é importante demais que a gente fique atento ao pressuposto de que ele só lida com aquilo que é constante ao longo do tempo. Se houve uma mudança expressiva no grupo de controle em relação ao que aconteceu no tratamento, nosso pressuposto vai por água abaixo, né? Então, no método de diferença em diferença, para que a gente tenha aí uma estimativa válida do contrafactual, que é o que nos interessa, a gente vai ter que assumir que não há diferenças que variem com o tempo entre os grupos de tratamento e o grupo de controle. Tá? Outra maneira da gente lidar com isso é pensar, né, que na ausência do programa, na ausência do tratamento, as diferenças nos resultados entre os grupos de tratamento e de controle, eles precisam se movimentar conjuntamente. Então, eu não estou dizendo que para fazer diferença em diferença tem que estar tudo constante. É porque se houver uma mudança, ela tem que ser uma mudança que varia na mesma tendência que varia no grupo de tratamento e no grupo de controle. Embora o método seja bem bacana, infelizmente não tem como a gente provar que as diferenças nos resultados entre tratamento e controle teriam se movido paralelamente na ausência do programa. Essa é uma grande debilidade da diferença em diferença. A gente não consegue, de forma nenhuma, assumir, né, mostrar e provar. Aliás, a gente só consegue assumir, a gente não consegue provar essa tendência paralela, né, que teria acontecido no grupo de tratamento se não tivesse tido o tratamento. Tá? Então, a gente vai ter que supor, no grupo de controle, que o resultado do tratamento teria se deslocado na mesma tendência do grupo de controle, né, se não tivesse aí o tratamento. É como se a gente tivesse aqui, ó, no mesmo exemplo, no grupo de controle saiu de 78 para 81, é como se tivesse saído no grupo de tratamento de 60 para 63. Né? A gente tem que assumir no grupo de tratamento, esse sim é o verdadeiro contrafactual, né? Assumir que a tendência da evolução do resultado que nos interessa, né, sem tratamento, seria igual essa linha, que é mais ou menos igual à tendência que a gente vê no grupo de comparação. Tá? Então, a gente vai testar, né, essa hipótese nula, né, da igualdade das tendências. O que a gente quer nada mais é do que imaginar que a tendência da reta do grupo de tratamento e do grupo de controle vão ser iguais. Né?
Se as duas variáveis se movem juntas, antes do início do programa, a gente vai ter mais confiança de que elas também vão seguir a mesma tendência no período pós-verificação, pós-intervenção, desculpa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o melhor possível a tendência para trás dessas duas curvas, né? O ideal seria ter, como eu tenho aqui, ó, a tendência no grupo de controle e a tendência no grupo de tratamento. Porque isso vai me ajudar a ver o seguinte, será que essa mudança aqui faz sentido ou não? Né? Olha nesse caso, por exemplo, do tratamento. Ó, parece que esse cara está crescendo. Né? Enquanto que o contrafactual, ó, que seria justamente esse posicionamento, é de uma inclinação muito menor. Então, é preciso olhar o passado dessa série temporal para fazer a análise da diferença em diferença. Tá? É um método super simples de entender, eu acredito. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Todo mundo entendeu diferença em diferença? Para que serve? Tudo certo? Tudo tranquilo, Felipe. Então, ótimo. Então, lembrando, tá? O que a gente vai fazer é pegar dois grupos no tempo e fazer a diferença de um grupo em relação à diferença do outro. A única coisa que vocês vão ter que provar para mim é que o grupo de comparação é um bom contrafactual para o grupo de tratamento. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu demonstro estatisticamente que o grupo de comparação é um bom grupo para o tratamento? É o mesmo método que a gente usou no pareamento, é o mesmo método lá do Propensity Score. O que tem que acontecer para eu garantir que o grupo de tratamento e Seleção controle são aleatória? comparados? Como é que é? Seleção aleatória? Não, porque isso aqui é um dado observacional, Caio. Eu não tenho aqui o tratamento aleatório. São dados observacionais. Veja bem, o programa de asfalto ele foi feito de maneira política. O governador queria beneficiar uma região, mas não queria beneficiar outra. Não tem nada de aleatório nisso. Você vai ter que escolher uma cidade para comparar com as cidades que foram tratadas. Você vai pensar assim, quais cidades eu utilizo como controle para comparar com essas que receberam o tratamento? O que vocês acham? Seria aquela questão do pareamento para encontrar o contrafactual mais próximo possível que você passou para a gente, né, nas últimas aulas? Na verdade, Arthur, não. Isso que você está falando é o método de pareamento. Isso, é o método de pareamento, exatamente. Mas perguntando se seria algo parecido com isso. É parecido. Como é que eu garanto que o grupo de né? Como é que eu garanto que a cidade tal realmente se parece com a cidade tal e que ela serve como grupo de controle, né? Como é que eu escolho isso? Baseado em quê? Baseado nos dados que a gente já tem acesso, os dados observacionais que a gente tem acesso. Por exemplo? No contexto cidade, você pode pegar IDHM, você pode pegar território, você pode pegar quantidade de população, e, enfim, exatamente, Arthur. Demográfica. Ou seja, mas o que eu queria que vocês falassem eu tenho que checar o balanceamento. Entendi. Tá? O que é o balanceamento? Eu preciso ver se naquelas variáveis de controle o grupo de comparação é igual ao grupo de tratamento. É isso que eu queria ouvir. Coisa daquela coisa chamada maldição da dimensionalidade? Nesse caso, não.
Eu não sei quem Não? está falando, porque eu não consigo. Quem está falando? Caio. Caio. Não, Caio. A maldição da dimensionalidade é um problema lá no pareamento, por um motivo muito simples. O algoritmo, ele tem muito mais dificuldade de encontrar um par, né? Se tem muita variável que você está usando para que o algoritmo faça o par. É mais ou menos, para vocês que são da nova geração, se a gente imagina quão difícil é para o Tinder encontrar um parceiro para você, se você tem uma série de exigências. Se tem muita exigência, você vai ter muita dificuldade de encontrar um parceiro, porque ele vai ter que procurar. Se você tem menos variáveis, você é menos exigente, ou seja, tem menos dimensionalidade, é mais fácil encontrar um parceiro. Se o único critério para você encontrar um parceiro no Tinder é gosta de ir para o cinema, vai ter um monte. Mas o match não vai ser tão bom. Agora, se você gosta de ir no cinema, só toma água gasosa, se você gosta de cachorro, se você gosta de viajar, se tem uma série de dimensões que são usadas para fazer o match, é mais difícil. Esse é o problema da dimensionalidade. Não tem nada a ver com isso aqui. Aqui eu estou falando de balanceamento. Aqui eu estou falando de comparar os grupos e ter certeza que esses grupos são comparáveis. Né? Então é como se eu tivesse aqui, ó, cidades que foram tratadas, cidades que estão no grupo de controle. Será que o número de mulheres, será que o percentual é igual? Será que o IDH, né, é igual? Será que, não sei, a mortalidade, né, a taxa é 2,3, 2,5? Ou seja, eu vou ter uma série, eu vou ter que comparar o balanceamento das duas amostras. Se as cidades do tratamento têm, em média, ou proporcionalmente, os mesmos indicadores das cidades que estão no grupo de controle. Se isso acontecer, maravilha. Aí a gente pode dizer, então, que a gente tem um diff-in-diff que está comparando coisas iguais. Ok? Então, esse é o pressuposto. Tem que ter, as amostras têm que estar balanceadas. As amostras das cidades tratadas têm que estar balanceadas com as amostras não tratadas. Ok? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, tá bom. Então, na quarta-feira, a gente volta para fazer um exemplo de diferença em diferença usando R. A gente vai fazer o que a gente discutiu aqui agora, teoricamente, na prática. Combinado? Bom começo de semana para todo mundo, então, já que não tem dúvidas e questões, e a gente volta na quarta-feira. Professor, boa noite. Fala, Diogo.